Ponto de partida de sexta-feira no ar, como vocês sabem. Não tem TP, não tem roteiro, sou eu reagindo aos comentários, às provocações, às críticas, às perguntas que vocês me fazem. E eu queria começar essa sexta-feira com o Rafael Brigeiro. Cara, que comentário especial. Pedro, estava te acompanhando bem até o final, aí você me vem com milícia é ausência do Estado e Estado paralelo. Essas são duas expressões que eu usei no vídeo de quarta-feira sobre o Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, ninguém que conheça minimamente o tema da violência no Rio de Janeiro usa mais o termo Estado paralelo. Acho que nem o RJTV usa mais essa expressão. Em segundo lugar, parem todos de dizer que a milícia existe devido à ausência do Estado ou mesmo que representa essa ausência. As milícias são a forma contemporânea da presença do Estado nas periferias do Rio. Não apenas porque só existem na medida em que são operadas por agentes estatais, elas são o modo mesmo dessa presença. A gestão armada da vida cotidiana é uma política de Estado no Brasil e não um mero resultado de uma falta. Me parece essa relação que você, Pedro, está tentando delinear entre o bolsonarismo e as milícias parece fazer muito mais sentido se levarmos em conta o ponto acima. Rafael, é claro que você está certo. Eu só acho que eu não tô de todo errado, tá? Primeiro, acho que seu comentário é matador, sua observação é super pertinente. Eu discordo de você que a gente não possa falar em estado paralelo. Eu discordo de você que, na verdade, não é propriamente uma discordância, porque eu não discordo de você. Eu acho só que essa palavra Estado aí, ela pode ter múltiplos sentidos e dependendo da maneira como você está usando a palavra, tanto eu quanto você estamos certos. O que eu quero dizer aqui? Primeiro, você tem toda a razão. Do ponto de vista orgânico, será que a gente pode dizer assim? Ou seja, de como que o Estado de fato funciona, de como que as coisas se dão na prática, você tem uma estrutura que é uma estrutura que vem do Estado operando nas áreas controladas por milícia. Porque, afinal de contas, boa parte do comando das milícias, de saída, são agentes públicos, são funcionários públicos. Funcionários públicos em geral estadual, às vezes funcionários públicos federais, mas são essencialmente funcionários públicos. Dentro do sistema de segurança, entre políticos com mandato eleitos, né? Junto com funcionários públicos, junto com uma, uma máquina de cooptação interna do Estado, no fim das contas, existe um trabalho ativo, e é isso que você está falando, para que o Estado legal não entre, para que esse Estado ilegal se implante. No fim das contas, existe um trabalho ativo feito dentro do Estado, por agentes do Estado, tanto entre os eleitos quanto na burocracia, que fazem com que essa presença ocorra, essa presença se dê, e aí entra o gato net, e aí, quer dizer, é muita coisa que muita gente deixa de fazer e devia fazer no Estado, e propositalmente deixa de fazer justamente para que a coisa funcione do jeito que funciona. Eu espero não ter complicado isso demais, mas a partir do momento que os agentes do Estado tomam determinadas decisões de não cumprir suas obrigações de uma forma específica e que existe um grande acordo nos vários níveis do Estado para que isso não seja corrigido, você está certo. É uma política movida pelos agentes do Estado, tanto os eleitos quanto os não eleitos. Então, nesse sentido, a partir do momento que é uma política movida por agentes do Estado, tanto a burocracia, ou seja, aqueles funcionários públicos, quanto os eleitos, ou seja, os políticos com cargo, com mandato, se torna essencialmente uma política de Estado. O problema é o seguinte: por outro lado, o Estado é também aquilo que é
formado pela Constituição. O Estado é também aquilo que nós chamamos de o Estado democrático de direito. A partir do momento que o que está ocorrendo são crimes cometidos por agentes do Estado, até que ponto isso é Estado? Isso é a política promovida pelos agentes do Estado. Mas isto não é o Estado no sentido que a Constituição traz para o Estado. Porque, afinal de contas, o Estado é aquilo que é constituído pela Constituição. É aquilo que é formado pela Constituição a partir de determinadas regras, a partir de determinados preceitos, a partir de determinados valores. Então, é um Estado paralelo. Percebe? Eu acho que se a gente estivesse aqui tendo uma conversa especificamente no mundo jurídico, no mundo da ciência política, a gente falaria com muita tranquilidade que é um Estado paralelo. A gente diria, olha, a partir do momento que você viola as regras usadas para constituir o Estado, você não está mais no Estado, você está criando uma estrutura que é paralela ao Estado. Tá certo? Agora, se você vai para a antropologia, se você vai para a sociologia, se você vai, eu imagino que seja daí que você está vindo, em que você está preocupado muito mais em estudar não o que deveria ser no texto, mas o que de fato é, aí como é que eu posso dizer que você está errado? Você não está. Essa é a política que o Estado traz. Essa é a política que o Estado traz no governo estadual, no executivo estadual, no legislativo estadual. Essa é a política que o Estado traz na estrutura de segurança. Existe um desejo real de que a lei não impere em determinadas regiões. Obrigado, super, super, super obrigado pelo seu comentário, super pertinente. Acho que enriquece pra cacete o vídeo que eu fiz, faz um contraponto muito importante, fulcral mesmo. Então, foi um prazer ler, muito obrigado. Eu sou Pedro Doria, como vocês sabem, editor do Meio, e vai começar um curso novo meu, um curso sobre Israel e Palestina. O que é esse curso? Vai ser um curso curto, é um curso de 3 aulas, mais uma aula ao vivo. Dá no fim um pouco mais de 4 horas de vídeo, de uma conversa que é essencialmente uma conversa sobre como que surgiu o movimento sionista, como que se formou a identidade nacional palestina, como que essas estruturas se encontraram, foram postas em choque, como é que são as guerras, como é que são os acordos de paz, quer dizer, tentando puxar desde o final do século XIX uma história que dê sentido à tragédia que a gente está assistindo na faixa de Gaza hoje. Muitos de vocês reclamaram muito comigo da questão da ausência de um ponto de vista palestino. Uma das coisas que eu trago nesse curso é a importância do Yasser Arafat. Se existe, quando a gente conta pelo lado judaico, uma figura fundamental, que é o Davi Ben-Gurion, na construção desse ideal de o que o Estado de Israel seria, eu queria falar um pouco para vocês sobre Yasser Arafat. Por que o Arafat? O Arafat, durante algumas décadas, foi visto por boa parte do mundo como um terrorista, mas eu acho que a gente já está com distância histórica o suficiente para entender que o papel político dele foi um papel gigante e poucas pessoas mereceram, como ele e o Rabin, o Prêmio Nobel da Paz que ambos receberam. Agora, fundamentalmente, o Arafat é importante para os palestinos. Sabe, a ideia de Estado Nacional é uma ideia que não existia fora da Europa e das Américas no século XIX. Era uma ideia muito incipiente que é fruto essencialmente do iluminismo, né? Então, a construção de uma nação, de um determinado povo que se reúne num determinado território,
Essa é uma ideia que chegou ao mundo árabe essencialmente no século XX, e em momentos diferentes do século XX. Aqueles países todos ali do Oriente Médio são de certa, principalmente os países árabes, são de certa forma construções. E existia um povo particular, que é um povo de maioria muçulmana, mas com muita presença de cristãos também, né? Maronitas ortodoxos em geral, que vinha ali da Síria, do Líbano e do que hoje nós chamamos Palestina, até pegar um pedaço do Egito, que é essencialmente um mesmo povo com mesmas histórias comuns, mesmos pratos de comida, mesmos gostos, e que tinham uma estrutura social organizada no entorno de clãs, quando a gente chega ali para a primeira metade do século XX. E do ponto de vista político, até onde a história conta, até onde a história se perde, esses grupos sempre foram parte de impérios. Você pega o Império Romano, você depois pega o Império, se a gente pode chamar assim, o Império Árabe, né? Nas conquistas do Maomé. Depois eles fazem parte do Império Otomano até 1922, quando o Império Otomano se desmancha, e se tornam parte do Império Francês e do Império da colonização francesa e do Império Britânico, quando ambos já estavam em essência decadentes, né? E então Líbano e Síria, o que a gente chama hoje de Líbano e Síria, terminam como parte de um protetorado francês no pós-Primeira Guerra. E aquela região que vai ali daquele pedaço do Egito até o Iraque, essencialmente, se torna parte de um protetorado inglês. Quando os judeus começam a chegar para a formação do Estado de Israel no final do século XIX, eles traziam da Europa uma ideia muito clara de país, tá? Eles já traziam uma ideia de formação de um Estado nacional. Isso não era verdade para os árabes, no sentido de que a compreensão de povo deles, de que grupo, digamos assim, eles faziam parte, era uma compreensão mais ampla do que aquela que terminou limitada pelas fronteiras de estados nacionais, como Iraque, como Jordânia, como Líbano, como Síria, que são estados todos, de certa forma, artificiais. Eles vão cortando por entre fronteiras de povos que se viam como um povo só. O Arafat vinha de uma família de dois clãs muito importantes do que a gente chama hoje de Palestina. A família dele, do pai dele, era da faixa de Gaza. A família dele, da mãe, era uma família super importante de Jerusalém. E o normal do Arafat seria, de certa forma, se firmar como um líder de clã. E ele nunca fez isso. Desde a década de 1950, ele sempre teve, de alguma forma, fosse intuitivo, fosse pensado, ele sempre se apresentou como um palestino. Não só ele se apresentava como palestino, como ele consistentemente se apresentava com aquela kefia, que é aquele lenço árabe, naquele padrão preto e branco. Existem muitos padrões de kefia, tá? Você vê kefias todas brancas, você vê kefias vermelhas e brancas, que se tornaram mais comuns na Jordânia nas últimas décadas e tal. Mas o Arafat estava sempre com aquela preta e branca. Então, ao se apresentar sempre como palestino, desde a fundação do Fatah, no final dos anos 50, ao se apresentar sempre com a kefia preta e branca, o Arafat, de certa forma, deu aos palestinos uma ideia para além de clã. Deu aos palestinos o nome palestinos. Deu aos palestinos, com a kefia preta e branca, um símbolo de essa é a nossa marca como povo. A partir do momento que você começa, isso no final dos anos 50, mas principalmente a partir dos anos 60, quando você começa a formar essa identidade nacional palestina, é isso que dá
para o povo palestino um argumento, um sentimento de nação, um sentimento de busca de o seu próprio país, a sua terra. De repente, aquilo que já existia, evidentemente, no conceito de pertencimento à terra, aquilo começa a se juntar com a ideia que hoje no mundo impera, que é a ideia de um Estado nacional. Não tem conversa de paz, não tem a possibilidade de você negociar um Estado palestino, não tem a luta pela consolidação do Estado palestino, sem haver antes essa ideia de nós somos um povo que tem um nome. Esse nome está ligado a uma terra, e é a partir desse nome e dessa terra que você constrói uma identidade que está para além dos clãs, uma identidade que é comum a todos nós, e é por isso que nós juntos nos unimos para lutar por. O Ben Gurion foi muito chave para a construção de uma identidade nacional israelense. Não haveria construção de uma identidade nacional israelense sem essa figura chave que foi o Yasser Arafat. É uma derrota para a humanidade que o Arafat tenha morrido sem ter visto a Palestina nascer. Essa é uma das muitas histórias que eu conto nesse curso. Se você está um pouco desorientado sempre quando tem essas discussões, olha, cursos.canalmeio.com.br, vai lá e os assinantes premium do Meio assistem a primeira aula inaugural de graça. Gente, esse é o ponto de partida. O vídeo de segunda-feira foi um vídeo sobre as eleições argentinas, sobre o Massa versus Milei. Esse é o comentário do Doug Moore, 2789. Pedro, duas coisas. Faz uma análise mostrando dados, números de como o atual governo e o ministro Massa recebeu do seu antecessor, direita de Macri, que de tão ruim não se reelegeu nem fez sucessor. A outra análise que te peço é mostrar quais anos dos 8 anos do governo Lula não teve responsabilidade fiscal, isto é, fechou com déficit. Não esquece de falar das reservas internacionais de 370 bilhões de dólares acumulados no governo Lula-PT, tá? Vamos lá, Doug. Não, você tem toda a razão. O atual governo herdou uma condição econômica terrível de Maurício Macri. O Macri é responsável também pela contração de uma dívida em dólar com a FMI. E isso ferrou com a Argentina. Mas aí a gente tem que dizer quais são as condições em que o governo Macri recebeu dos dois Kirchner, né? Do Néstor e da Cristina, que foram... Ele já chegou com troço bichado. E aí vai cada um passando um governo mais bichado para o seguinte e por aí vai. E com Massa e Milei, seja lá quem seja eleito presidente da República, não vai ser. Mas vamos lá, sobre o Lula. Cara, vamos. Eu entendi que você está querendo pegar uma pegadinha. Esse liberal vai ter que admitir que o Lula foi responsável fiscalmente. Ele foi, eu nunca neguei isso. O primeiro governo Lula, inclusive, é essencialmente uma continuação dos dois governos Fernando Henrique. É um governo muito bom. Eu considero esse período Fernando Henrique e Lula o melhor período da história brasileira. Principalmente quando a gente pega o Lula 1, que eu acho um governo bastante superior ao governo Lula 2, tá? Se você pega, eles são quase que uma dobradinha, né? O FH assenta gente na terra, o Lula distribui título. O FH entrega uma máquina de Estado arrumada, o Lula consegue construir reserva, tudo mais. E você tem toda a razão. Aliás, esse é um ponto que é um ponto chave de compreender, porque é exatamente aquilo que o Lula fez certo que o Néstor Kirchner fez errado. Entendeu? Que o Néstor Kirchner não percebeu o que ele tinha de fazer.
Num determinado momento, quando começou a perceber que ia ser um período de entrada de uma quantidade abissal de dinheiro, porque na primeira década do século XXI, a China está comprando loucamente de países que vendem commodities, como o Brasil. Está comprando, entra dinheiro no Brasil como nunca entrou na história. E isso é muito importante a gente entender. Tava jorrando dinheiro. Agora, isso é verdade para a Argentina também. A diferença qual é? Quando começa a perceber isso, o Henrique Meirelles, que era presidente do Banco Central, escolha do Lula, o Henrique Meirelles vai para a turma da equipe econômica, aí a gente está falando do ministro Antônio Palocci, do secretário executivo Marcos Lisboa, e fala, a gente precisa construir uma reserva em dólar. A gente precisa juntar dólar, juntar dinheiro em dólar, porque todas essas dificuldades que o Brasil sempre tem, tipo, naqueles momentos que tem uma crise num canto do mundo, tem uma crise no outro canto do mundo, aí as coisas chegam como um tsunami no Brasil. No momento que você tem uma reserva em dólar, você deixa de ser aquele país que tem dívida em dólar e passa a ser aquele país que tem reserva na moeda forte, que é a reserva na moeda que é usada internacionalmente pelo comércio. Teve um processo ali de convencimento do Palocci pro Lula, mas o Palocci convenceu o Lula. Porque a tentação para qualquer presidente da República é fazer exatamente o que o Kirchner fez, né? Que é pegar aquela dinheirama toda e gastar. Gastar para você transformar aquele troço numa máquina de reeleger o seu grupo. É muito tentador para tudo quanto é político. E é muito difícil fazer aquilo que o Lula teve coragem de fazer. E o que o Lula teve coragem de fazer foi juntar dinheiro, construir uma reserva. Ele conseguiu perceber que tinha dinheiro suficiente para acabar com fome. Demorou um pouco, né? Eles apostaram muito naquele projeto que era insustentável, né? Meio desenvolvimentista do Fome Zero. Aí migraram para o Bolsa Família, mas quando o Bolsa Família deu super certo. E você conseguiu, de fato, criar uma condição em que o país era capaz de crescer. E o Brasil, de fato, cresceu. E, ao mesmo tempo, você pagava as contas do Estado brasileiro. Agora, depois a coisa capota por completo, né? Dilma é um desastre. Tem problemas na política econômica do Lula 2. Ela é continuada de uma forma super aguda pela Dilma e a Dilma constrói uma crise pela qual o Brasil não precisava ter passado. E Bolsonaro só tornou, claro que tem pandemia no jogo, né? Mas Bolsonaro só tornou essa crise ainda mais grave. Então, você quer o quê? Que eu fale bem do Macri e mal do Lula? Vou não, cara, foi mal. Avner Eriksen. A minha pergunta é por que as pessoas ainda permanecem no Rio. Sei que ele falou que a cidade não aumentou sua população de 2010 até o último censo, mas é muita gente ainda num lugar corrupto e cheio de mafiosos. E o pior, o Rio continua sendo romantizado porque é o portão de entrada do Brasil e é a vitrine nesse país. Que adianta morar na Zona Sul, na Barra da Tijuca, numa cidade inteiramente sitiada? O Abner, eu não sei se você sabe que eu sou carioca. Às vezes eu tenho a impressão de que o sotaque é evidente, mas pode não necessariamente ser. Eu sou carioca. Eu já morei muito tempo em São Paulo. Morei fora do país também. Mas São Paulo é o lugar em que eu morei anos, além do Rio de Janeiro, né? Eu adoro São Paulo. Adoro São Paulo. Mesmo. E eu te falo uma coisa. Hoje, e isso não é verdade para para todos os últimos 30 anos, não, tá? Isso não seria verdade 5 anos atrás, não seria verdade 10 anos atrás, não seria verdade, sei lá, 20 anos atrás. Hoje, eu me sinto muito mais seguro andando no Rio de Janeiro do que eu me sinto andando em São Paulo. São Paulo é uma cidade onde você não pode pegar o celular na mão, entende? Porque alguém pode passar e
e pegar e passar a mão de bicicleta, tudo mais, tem altos esquemas. O centro de São Paulo se tornou absolutamente intransitável, entende? Se tornou perigoso num nível que eu nunca vi. A Praça da Sé era um lugar que eu frequentava, entendeu? Com filho. E eu não estou falando isso no sentido de o Rio é melhor do que São Paulo. Não, o Rio está com problemas absurdos. O Rio tem um problema de um terço da cidade que está ocupada pelo crime organizado. Entende? Pois é. A Bahia tem a polícia militar mais violenta do país. A Bahia tem um problema seríssimo com o crime organizado. Você pega o Ceará, ou você pega Pernambuco, ou você pega o Amazonas. O Amazonas tem um problema, a região amazônica em geral, mas o Amazonas em particular, tem um problema seríssimo com crime organizado. Entende? O que eu estou querendo dizer com isso é que o problema é do Brasil. Tudo que eu estava tentando passar no vídeo o Rio tem a sua história particular, mas esse problema é brasileiro. Entende? Você acha o quê? Que a solução abandona a segunda maior cidade do Brasil e tudo bem, está tudo resolvido? A vida não funciona assim, entendeu? Primeiro porque se todo mundo abandonar o Rio, o buraco no PIB brasileiro vai ser gigante. Claro que São Paulo é importante para o PIB, claro que Goiás é importante para o PIB, Mato Grosso é importante para o PIB. A região amazônica devia ser muito mais importante para o PIB do que mas as pessoas insistem em Zona Franca em vez de perceber o potencial de economia verde. Tem trocentas discussões para a gente tocar a respeito do Brasil, mas o Brasil quebra sem o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não é um único país, não é o único estado, perdão, sem o qual o Brasil quebra. Eu sequer compreendo muito essa ideia de alguém aquele lugar é ruim demais, abandona. Cara, desculpa. E eu não tô falando isso porque é a minha terra. E é a minha terra. Eu tô falando isso porque o Brasil tem que se resolver. E a decadência coletiva de vários pedaços do Brasil simultaneamente, que está em curso, é sinal de que o país está com problemas e nós precisamos resolver os problemas do país. Dois comentários que eu acho essencialmente divertidos. Divertidos porque, apesar de eles terem uma certa prepotência, vocês vão perceber, eles estão repetindo estereótipos que são muito comuns de a gente escutar nas redes sociais e que acabam meio que gerando um certo dano, sabe? Na capacidade que a gente tem de conversar na boa para chegar a acordos a respeito de quais são os caminhos de um país, tal, que faz parte mesmo dessa crise da democracia, né? Que é aquele ponto, aquele lugar que... Bem, deixa eu trazer aqui os comentários. O primeiro é do G-Goals. Eu não sei como é que lê o seu acrônimo, cara. Zero paciência para ver esse Pedro Doria falando bobagens, perfumando o liberalismo. Ele não sabe nem o que diz. Liberalismo é um ideal nefasto. Tudo o que ele diz aí de bom no vídeo, na verdade, se chama socialismo. Aí outro comentário é do Nando Pires 9291. Ao menos esse primeiro turno, está se referindo à Argentina, já foi útil para alguns neoliberais procurarem se distanciar dessa nova onda tosca. Achei interessante a abordagem de diferenciar um libertário de um liberal. Não teve como não lembrar daquele ditado popular, o sujo falando do mal lavado. E como se trata de político ambiente, é o mais propício às duas ideologias. Tá bom. Vamos lá. Primeiro, de começar com o G-Goals. É que nesse vídeo de segunda-feira sobre a Argentina, eu achei importante para as pessoas entenderem mesmo. A gente ficou vendo tanto libertário, liberal, neoliberal, tudo mais. Bem, o que é liberalismo e o que é libertarianismo? O que tem em comum e onde é que se diferem? E aí eu comecei a fazer uma comparação mesmo, porque eu acho que é importante, ajuda a entender.
Aí, segundo o Gegoso, o que eu expliquei sendo liberalismo é socialismo. O engraçado é o seguinte, eu não atribuí porque eu acho que meio que dispensa a atribuição, mas todas as coisas que ele está chamando de socialismo, que eu atribuí ao liberalismo, vem de um único livro, que é um livro chamado Sobre a Liberdade, de um filósofo inglês chamado John Stuart Mill, que é o pai do liberalismo moderno, que cuja principal função na Inglaterra da segunda metade do século XIX foi fazer um contraponto ao Karl Marx. Mostrar por onde que o liberalismo poderia avançar construindo uma sociedade mais justa sem que você precisasse cair para o socialismo. Então, eu acho muito engraçado quando ele vê uma descrição do que é liberal e fala, não, tá tudo errado, isso na verdade é socialismo. Olha, não só socialistas de verdade, marxistas se sentiriam profundamente ofendidos, porque não como... Isso é Mill, cara. Tipo, você dizer que Mill não é liberal Mas tudo bem. Aí tem. Mas aí, deixa eu pegar esse mote um pouco mais geral, né? O neoliberalismo é uma coisa nefasta, neoliberalismo, os maus, tudo mais. Você tem três macro-ideologias. Eu já falei para vocês isso várias vezes, mas é importante a gente ter essa noção. Numa democracia contemporânea ocidental, você tem três macro-ideologias. Uma é o socialismo, uma segunda é o liberalismo, uma terceira é o conservadorismo. Por isso que às vezes eu tenho uma implicância com a coisa de dividir entre direita e esquerda, porque o troço fica torto, né? Se você tem dois nomes para dar para três coisas, como é que você faz o encaixe? Você não encaixa o troço inteiramente direito. E o que uma ideologia na verdade, é o ponto de vista do qual você parte para enxergar o mundo. É uma construção mesmo. A maneira como o socialista compreende o mundo pega fundamentalmente do Marx, me parece contemporaneamente, que é a ideia de que você tem uma sociedade dividida em classes sociais, que são essencialmente é um pouco classe econômica, mas é mais complexo do que isso no sentido de que é o lugar que você está na economia, não é necessariamente quanto dinheiro você tem, mas o quanto que você tem controle ou não sobre os meios de produção, né? O quão distante você está de ser dono das ferramentas que permitem a produção de riqueza. E o marxismo, o socialismo, essencialmente vai partir sempre desse ponto de vista. E aí ele vai estar sempre, constantemente, tentando corrigir as injustiças que ele enxerga serem causadas por esse distanciamento que há entre grupos sociais. O liberalismo, o que um liberal como eu sou um liberal progressista, vão ter liberais mais conservadores, mas todo liberal ele sempre vai partir do princípio de que a coisa mais importante são os seus direitos. E seus direitos como pessoa. Entendeu? Aquilo que faz de você único e a liberdade que você tem de fazer escolhas a respeito daquilo que vai afetar a sua vida. Então, para um liberal, a garantia de que você vai ser autônomo e não vai ter uma estrutura de poder que vai te atrapalhar é aquilo que aquele preceito do qual a gente parte para a compreensão do que é do que é uma boa sociedade, né? Primeiro você tem que garantir os direitos individuais, o direito de cada um de ter uma vida digna, de poder fazer suas escolhas e tudo mais. E o conservador, ele, em essência, tem um apego profundo à tradição. E de onde vem esse apego à tradição? Tem uma certa percepção por parte de conservadores de que existe uma estrutura maior que é extra-humana que organiza a sociedade. Todas as hierarquias da sociedade, a maneira como as coisas funcionam, as relações funcionam, não cabe às pessoas mexerem nisso. Essa estrutura pode vir de religião, tá? Coisa de Deus, tal. Essa estrutura pode vir da economia, né? O mercado.
Mas tem uma compreensão essencial de que o Estado não deve mexer na maneira como a sociedade se organiza. Deve ser muito cauteloso para promover mudanças. Deve evitar ao máximo promover mudanças e se elas são extremamente necessárias, inevitáveis, que seja muito devagarzinho, por favor, não mexe que isso aqui é muito delicado. Por que eu estou falando sobre isso? De certa forma, todos vivemos num mundo criado por liberais. Ainda bem. A gente não chama a democracia liberal de democracia liberal à toa. Porque existe um preceito no Estado fundado sobre os preceitos liberais, e nós vivemos num Estado fundado sobre os preceitos liberais, nós não vivemos num Estado fundado sobre preceitos socialistas. Tá? Porque aí seria um tipo de Estado muito diferente. Num Estado liberal como o Brasil, até porque parte-se do princípio de que todos temos o direito a exercer nossa liberdade, nossa individualidade, é fundamental você ter o direito de defender as suas opiniões. Então, num Estado liberal, você pode ser socialista em respeitando os limites de que você não pode forçar as outras pessoas, você pode ser socialista à vontade. Num Estado liberal, você pode ser conservador à vontade, desde que você não ultrapasse as liberdades das outras pessoas. Sabe aquela coisa, não interfere no espaço do seu amiguinho? Pois é. Então, para um liberal, na verdade, o mais importante, antes mesmo de ele manifestar as suas opiniões, as suas visões, um liberal, de fato, a primeira coisa é a garantia de que você tem o direito de pensar como você pensa e você tem o direito de defender o que você pensa e você tem direito de concorrer e buscar o poder desde que você nunca interfira na estrutura essencial de que essa liberdade vai ser garantida ao próximo. E o próximo também vai poder defender, e por aí vai. Então você é muito bem-vindo a dizer que os ideais liberais são nefastos. E você é bem-vindo a dizê-lo porque você vive num país liberal, democraticamente liberal. 2 últimos comentários. As coisas que a gente lê na internet. Dani F. Sais. Rio de Janeiro foi a referência do Brasil por décadas, mas faz décadas que não é mais. Devemos fazer um outro símbolo e esquecer aquele lugar, fechar tudo, migrar as empresas e deixar o lugar se destruir sozinho na sua autofagia. Belvedere e Latino. Aí é tudo em caps lock, né? Você insiste nesse ideologicamente horripilante, né, meu velho? Como você chama a sua colega Beleza Ribeiro? Belisa? Como você diferencia feio de fio? Filho em caipirês. É Palestina que você diz? Tirizina, capital do Piauí? Tô desistindo de assistir a isso aqui para ouvir um cara que não sabe falar a minha língua. Que loucura. Ah, compadre. Eu sinto muito se algum dos sotaques do Brasil, em particular o meu sotaque, te incomoda. Esse é problema seu, isso realmente não é problema meu. Sabe, espírito nacional, né? Nós somos brasileiros. Tem muita coisa que faz de nós brasileiros. Uma das coisas que faz de nós brasileiros é a nossa língua. A minha família, a família Dória, vem da Bahia. Quando eu conheço meus primos baianos, eles quase que cantam, não falam. Minha mulher é de Bauru, é do interior de São Paulo. Ela tá zangada, sai um porta, sai um R retroflexo com uma força. Eu sou quase ninado por aquele sotaque de gente fina paulista, sabe? O apartamento. Eu adoro sotaque gaúcho, acho um sotaque gaúcho um dos mais bonitos do Brasil.
Mas, essencialmente, a gente fala diferente. A fala é um país muito grande. A gente tem sotaques. Os Estados Unidos têm sotaques internos. Cara, a Grã-Bretanha desse tamanho tem sotaques internos e que variam loucamente. Loucamente. Uma cidade como São Paulo tem 3 sotaques. Você tem o sotaque caipira, que é o sotaque dali é minha mulher, e esse é o termo que a USP usa, tá? O Departamento de Linguística da USP usa. É um termo positivo, não negativo. Você tem o sotaque caipira, você tem aquele sotaque da Moca, né? Eu vou imitar muito mal, né? Mas do Coringão, né, meu? Sabe como é que é? E você tem esse sotaque que eu falo, que eu chamo de o sotaque granfino. 3 sotaques numa única cidade. Que dizem um monte sobre você e dizem muito pouco sobre você, porque continuamos todos brasileiros capazes de nos entendermos uns aos outros pelo uso de uma língua comum, pelo uso de cores similares, pela capacidade que nós temos de torcer pela mesma seleção de futebol a cada Copa do Mundo, mesmo que às vezes para fazer isso, para fazer essa torcida, a gente tenha que botar uma camisa azul. Eu usei preta. O ponto aqui que eu quero fazer é o seguinte: os problemas essenciais que nós temos são problemas coletivos. Quer discriminar uma pessoa na base do sotaque que ela tem, na base da religião pela que ela professa, ou falta de religião? Quer discriminar alguém com base em que pessoas aquela pessoa ama? Quer discriminar alguém por cor de pele? O grande barato do Brasil, e é uma coisa que tanto pela esquerda quanto pela direita a gente está perdendo, é o quão diferentes nós somos e como, mesmo que tenha sido e seja por uma certa mitologia, há uma disposição na nossa cultura em abraçar a diferença, em abraçar o fato de que somos diferentes e transformar isso num mérito nacional, sabe? A gente está perdendo isso. É claro que sempre foi um país violento, é claro que sempre foi um país sacana com muita gente, é claro que é um país onde há toda sorte de preconceitos o tempo todo. Essas 2 pessoas são profundamente preconceituosas. Mas quando a gente perde até a vergonha de defender que comecemos a ser. Quando a gente perde vergonha de escrever discriminação, ou a gente começa a se sentir confortável demais em defender diferenciação e atacar a ideia de que possamos estar todos juntos, isso é uma grande derrota brasileira. A gente está perdendo uma coisa que é muito preciosa, né, a respeito do Brasil, sabe? Que é essa compreensão de que tem momentos em que estamos todos juntos. Tem momentos que a gente tem uma coisa em comum. Porque a gente tem uma coisa em comum. Gente, hoje eu tô de bom humor. É bom quando a gente tá de bom humor. E até segunda-feira.